Bom dia, crianças. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio de 2020. Terminando o mês já, hein? Que coisa, tá passando muito rápido. Nós vamos aprender hoje um pouquinho de geografia. No livro do bimestre passado, nós vimos sobre o Egito, sobre a cultura deles, a religiosidade. Mas agora nós vamos partir para o nosso grande Brasil. Nós vamos conhecer as cidades brasileiras, né? Nós não estamos podendo viajar, mas nós podemos conhecer através do livro, né? Nós podemos conhecer através dos textos e das histórias. E aí, quando passar o corona, se a gente puder fazer uma viagem, né? Quando nós chegarmos aos lugares, nós já vamos lembrar o que nós aprendemos aqui, certo? Então, olha, na página 2, nós temos aqui as cidades brasileiras. Temos duas fotos de duas cidades. Vocês vão olhar no livro de vocês e vão perceber qual a diferença que tem nessas cidades, né? Essa aqui, por exemplo, Palmas, lá no estado de Tocantins, e essa daqui é São Paulo, certo? Então, se vocês observarem, Palmas ela tem ruas definidas, avenidas largas, ruas largas, e se vê poucos prédios assim. Já São Paulo é tudo misturado, você não consegue definir as ruas, não consegue ver parques, não consegue ver coisas além de prédios, certo? Por que existem essas diferenças das cidades? Por que umas cidades tem ruas assim que você vai andar, você sabe que rua, em qual rua você vai chegar, já outras vocês se perdem, vocês têm dificuldade de encontrar endereço porque são tudo bagunçadas as ruas, tudo misturadas. Então nós vamos descobrir nesse livro por que acontece isso aqui no Brasil. Por que as cidades ou os estados são tão diferentes uns dos outros, certo? Nós vamos conhecer isso na leitura dos textos que vem a seguir. Nós temos aqui o texto sobre a origem das cidades. Nessa primeira página que vocês vão estudar, tem umas perguntas, né, que eu quero que vocês respondam no caderno. Se vocês não tiverem com o caderno de história, não tem problema. O caderno que vocês tiverem em casa, vocês podem aí escrevê-lo no final do caderno, certo? E aí depois escrevem, não precisa colocar muita força no lápis para depois poder apagar. Mas vocês escrevem nele e depois passam para o caderno de geografia, tá bom? E eu quero que vocês leiam esses textos para vocês descobrirem o porquê de tudo isso que eu falei. Por que as cidades são construídas de formas diferentes, os ambientes são diferentes. Nós vamos ver que tem histórias que tem cidades que tem muita construção antiga, né? Porque são cidades que começaram no ano de 2500, né? E aí eles construíram casas assim no estilo colonial lá da Itália, de Portugal, e aqui até Cuiabá tem. Se vocês derem uma volta no centro da cidade, lá no Porto, vocês vão ver que as construções antigas são bem diferentes das construções dos nossos tempos, certo? Então nós vamos ver tudo isso agora no nosso livro de geografia. Vamos conhecer as cidades, vamos conhecer as cidades que têm mares, as cidades que não têm mar, né? Não tem mar por perto, certo? Mas uma coisa interessante que eu vou perguntar para você, e eu quero que você pense. Nós temos praia? Cuiabá tem praia? Responda para mim, manda um áudio para mim, que aí eu vou ver se você acertou ou não, tá bom?